amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de comentários bíblicos aqui desse canal. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Valdeir Luiz e eu tenho trago aqui semanalmente comentários acerca da Palavra de Deus. E para mim é uma honra, um privilégio ter a sua visualização aqui no nosso canal. Gostaria de te convidar a se inscrever e também a compartilhar os nossos vídeos com mais pessoas, para que assim mais vidas sejam edificadas por meio da Palavra de Deus. Gostaria também, querido, de te pedir que deixasse aquele joinha, ele é muito importante para o crescimento do canal. Então faça isso, se você gostar do nosso conteúdo. Queridos, eu quero trazer um comentário bíblico aqui hoje, em cima de uma frase que possivelmente você já deve ter ouvido em muitas ocasiões. Que frase é essa? Aquela famosa frase assim, que diz assim, ó, Deus está no controle. Já disseram isso para você? Ou então você já disse isso para alguém? Geralmente, essa pronúncia, essa frase é usada quando alguém está passando por alguma dificuldade. Então, alguém chega e diz, olha, não se preocupe, Deus está no controle. É usada também como uma forma de trazer algum tipo de conforto e consolo na vida de alguém, dizendo que Deus está no domínio e no controle de todas as coisas. Porém, eu não quero hoje somente dizer isso a você, que Deus está no controle. Eu quero mostrar para você, com um exemplo bíblico, que de fato, querido, Deus está no controle das nossas vidas e que Ele tem o domínio de todas as coisas. E Ele tem o poder de fazer com que, mesmo que nós venhamos vivenciar tragédias, Ele tem o poder de fazer, queridos, coisas maravilhosas na nossa vida, independentemente do que aconteceu. Bom, e para isso eu quero convidar a você a acompanhar comigo a leitura de 1 Crônicas, capítulo de número 7, os versículos de número 21 em diante. Ouça bem o que a palavra do Senhor diz nesses textos. Ézer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e os seus parentes vieram a consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e ele chamou Berias. Gravem bem esse nome, Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seera. Foi ela quem fundou Bet-Eron Alta e Bet-Eron Baixa, e também Uzem Será. Queridos, o texto que ora acabei de ler com vocês, e você tem a oportunidade de acompanhar aí na sua casa, abrindo a sua Bíblia, é um texto que faz referência a um homem chamado Efraim, a um homem que viveu uma tragédia na sua vida, mas mesmo vivendo aquela tragédia, eu vejo através da conclusão dessa história o agir de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. Para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, eu preciso dizer quem era Efraim dentro da Bíblia Sagrada. Efraim era neto de Jacó, filho de José. Aquele mesmo José que nós conhecemos como o governador do Egito, aquele jovem que sonhou e se tornou o segundo homem mais poderoso dentro de todo o Egito, por meio de uma obra do Senhor, para que ele assim se tornasse e através dele tivesse grande provisão sobre a terra. Nós conhecemos a história de José.
E José, no período em que esteve ali dentro do Egito, ele se casou e teve 2 filhos. Um dos seus filhos se chamou Manassés e o outro recebeu o nome de Efraim. Esses 2, quando ainda era menino, foram levados até o seu avô Jacó, como costume, como prática dos israelitas, para que Jacó os abençoasse como autoridade, não somente autoridade familiar, mas como uma autoridade espiritual também sobre a vida deles. Quando Jacó já está adoentado, quando Jacó já está enfermo, esses meninos são levados até Jacó e Jacó vai abençoá-los. E ao abençoá-los, como diz no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Jacó estende as mãos sobre a cabeça de Efraim, a mão direita, e diz que Efraim seria uma grande nação. Deles sairiam povos, nações. Jacó estava dizendo: ei menino, você vai ser muito abençoado. Ei menino, você vai prosperar nessa terra. Jacó está dizendo para ele: olha, os planos de Deus sobre a sua vida são planos que vai fazer fluir de dentro de você, da sua descendência, nações, povos. Imagina o que é ouvir isso de uma autoridade espiritual como Jacó, homem temente a Deus, homem que tinha intimidade com Deus. Efraim então cresce com aquela expectativa. É profetizado também sobre a vida de Manassés, mas acerca de Efraim parece que tinha algo, querido, mais específico, porque Jacó disse que ele seria um grande povo. Esse menino vai crescer, vai constituir uma família, e as coisas vão fluir de acordo com as bênçãos ministradas sobre a vida dele. Ele tem uma esposa, ele tem a sua casa frutífera, ele tem ali sobre a sua vida como pai, instrutor, José, um grande homem de Deus. E as coisas estão indo tudo bem, tudo mil maravilhas. Não é bom quando tudo vai bem, querido? Não é bom quando tudo dá certo? Não é bom, querido, quando as coisas que nós sonhamos a gente alcança? É maravilhoso. A gente se sente feliz porque a gente vê que Deus está nos abençoando. Porém, queridos, é inevitável que problemas surjam, que situações contrárias aconteçam. E em muitos dos casos, é inevitável que tragédias aconteçam. E é isso que vai acontecer com Efraim. Veja bem, um homem abençoado. Um homem sobre quem foram ministradas bênçãos. A Bíblia vai dizer que 2 dos filhos de Efraim, um chamado Ézer e o outro Eleade, os meninos cresceram ali na casa de um homem abençoado, de um homem com promessa sobre a sua vida de grande descendência, da qual fluiriam povos, nações. Esses 2 meninos, eles vão roubar gado dos povos naturais ali da terra. E quando eles fazem isso, eles são surpreendidos pelos donos daqueles animais. E aqueles donos vão matar os 2 filhos de Efraim de uma só vez. Aqueles homens vão fazer justiça com as próprias mãos. Eles vão matar os 2 filhos de Efraim. Agora pensa comigo a notícia chegando lá na casa de Efraim. Talvez o coração já apertado por causa do que estava acontecendo, mas sem saber. Imagina agora alguém dizendo para ele: olha, Efraim, sabe os seus 2 meninos, Ézer e Eleade? Eles acabaram de ser assassinados porque estavam roubando gado.
Independentemente da situação, querido, eu imagino o desespero, a dor, a aflição no coração daquele homem. Na verdade, eu não consigo nem imaginar, porque isso é algo que eu entendo que só Deus conhece a dor de alguém que perde um filho. Só Deus sabe como é doloroso alguém ver a sua descendência me morrer, os seus filhos morrer. E esse homem foi acometido por um golpe Esse homem foi acometido de um golpe terrível, perder os seus 2 filhos de uma vez. Filhos que ele viu crescer, filhos que ele instruiu, que tinham sobre a sua vida o pastoreamento de um avô temente a Deus como era José, de um pai que estava debaixo de bênçãos sem medidas como era Efraim. Mas o fato, querido, de você ser um homem de Deus, de você ser uma mulher de Deus, o fato de você ser alguém sobre quem foram ministradas bênçãos, promessas, não quer dizer que problemas, que tragédias não vão acontecer. Não quer dizer que aflições não vão acontecer. A Bíblia Sagrada diz, querido, que no mundo nós teríamos aflições, e em muitas ocasiões essas aflições são tão agudas, que são tão trágicas na nossa vida, que nos faz perder o nosso chão, que nos faz perder até mesmo a vontade de viver, que nos faz entrar em tristezas e decepções. Mas deixa eu te dizer, meu amado, Deus está no controle. Não é porque a tragédia chegou que acabaram os planos de Deus na sua vida, que acabaram as promessas de Deus na sua vida, que terminou o que Deus tinha para fazer e vai acabar assim, não. Querido, eu quero te dizer que Deus, querido, Ele sabe trabalhar de uma forma que lá na frente você vai entender, querido, que as promessas dele não morreram na sua vida. Efraim recebe a notícia, os seus 2 filhos estão mortos. Ele entra em uma profunda tristeza. A tragédia na vida de Efraim foi essa, perder os seus 2 filhos. Quem sabe a tragédia que atingiu a sua vida é outra. É uma separação que você está vivenciando. É uma traição que você está passando. É uma situação na qual te tornou incapacitado de alguma maneira. Trouxe prejuízo sobre a sua saúde. Eu não sei qual é a tragédia, querido, que pode estar cometendo a sua vida. Mas deixa eu te dizer, não é porque isso aconteceu que Deus perdeu o domínio e o controle da sua vida. Não é porque isso está acontecendo que Deus, querido, desistiu de você, que Deus virou as costas para você. Infelizmente, querido, você que é pai, você que é mãe, você que criou seus filhos e estão vendo eles agora indo por caminhos que não te agradam. Filho cresce, toma suas próprias decisões. O pai deseja, a mãe deseja que eles decidam por Cristo, mas isso é uma opção deles, é uma decisão deles. Então, querido, não traga sobre os seus ombros um peso de culpa, de uma responsabilidade que não é mais sua. Chega um momento que o filho sabe o que quer para a sua vida. Infelizmente, há caminhos aos homens que parecem direitos, mas são caminhos de morte. Eu sei que o fato de alguém da sua família estar escolhendo esses caminhos te traz pesar no seu coração, mas não traga sobre a sua vida o peso de culpa, porque essa culpa não é sua. Efraim, querido, ele vai entrar em desespero. Ele vai chorar por muitos dias a perda dos seus filhos. Aquilo era irreparável. Aquilo não tinha como resolver. Então ele entra em uma grande angústia, uma grande tristeza. Também pudera
O tamanho da perda dele foi muito grande. Mas agora vão vir os seus parentes. E esses parentes vêm com o propósito de consolar a vida de Efraim. Veja bem, queridos, quando nos acontecem tragédias, aflições, muitas pessoas, por falta de sabedoria, ao invés de trazer consolo, traz acusação. Muitas pessoas, queridos, são infelizes porque a pessoa já está vivendo uma dor. E ao invés de confortar, de consolar, elas começam a apontar, a dizer: você errou nisso, você fez aquilo, é porque você pecou que isso está acontecendo. Mas deixa eu te dizer, querido, o Senhor nos chamou para trazermos palavras de consolo. Se você não sabe consolar alguém, se você não tem uma palavra de Deus para confortar um coração aflito, feche a sua boca, porque vai ser o melhor que você poderá fazer. Não estenda as mãos e acusa, não crie situações para que aquela situação a qual a pessoa está passando se torne ainda pior. Feche a sua boca se você não pode consolar. Mas eu acho lindo porque os parentes vão vir e vão consolar a família de Efraim que estava vivendo aquela perda. Seja alguém que console, querido. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 1, que Deus nos consola nas nossas aflições, para que nós venhamos consolar a outros. Você já passou por uma aflição, você já passou por um problema, você já passou por uma tragédia. Vai a alguém que está passando as coisas que você passou e diga para elas: olha, Deus está no controle, Deus cuidou da minha vida, Deus sarou a minha ferida, Deus consolou a minha alma e Ele também trará consolo sobre você. Não acuse, não aponte o dedo, não aponte os erros. Não foi para isso que Deus te chamou. Mas se você está passando por uma tragédia, entenda: se faltar o consolo de A, B ou C, o consolo do Espírito Santo não falta. O Espírito de Deus te consola, o Espírito de Deus te conforta, o Espírito de Deus te levanta e te faz olhar para frente, porque lá na frente Deus tem algo maravilhoso sobre a sua história, sobre a sua família. A Bíblia vai dizer que aquele consolo, querido, vai fazer com que Efraim novamente gere vida. Aleluia. Aquele consolo trago pela sua família vai fazer com que ele novamente se deite com a sua esposa. E ao se deitar com a sua esposa, ela vai engravidar, ela vai gerar vida. Eu quero declarar no nome de Jesus que o consolo do Espírito Santo de Deus vai trazer vida sobre você. Vai trazer, querido, um tempo novo sobre a sua vida. Aonde, querido, havia lamento por causa da morte, por causa da perda, por causa da tragédia, vai ter a alegria de ver uma vida agora se fluir, uma vida nascer. Porque é isso que a Bíblia diz que faz. Deus, querido, já estava trabalhando ali. Não é que aqueles que se perderam não se importava, mas aqueles que foram perdidos, querido, não poderiam mais ser resgatados, haviam morridos, mas agora Deus estava trazendo vida de novo na casa de Efraim, porque a promessa de Deus é que a sua descendência seria grande, seria numerosa sobre a terra. E Deus não mudou os planos dele quando a tragédia chegou, mas Deus fez com que a vida fluísse de novo. Quando o consolo chegou, fluiu vida de novo. Deus quer trazer vida sobre você, meu querido. Você está aí chorando, você está aí desesperado, você está aí lembrando do que aconteceu, mas Deus está trazendo consolo, e o consolo dele vai trazer vida sobre você, sobre a sua história. A Bíblia vai dizer, queridos, que infelizmente, quando nasce uma nova criança na casa de Efraim,
Embora tudo o que lhe aconteceu foi trágico, ele não consegue olhar para aquilo, para aquela situação agora de vida, ele não consegue se alegrar. Da mesma maneira, existem muitas pessoas assim, que estão, querido, vivenciando a dor da perda. E eu não quero aqui, meu querido, entrar nisto que é algo de fora o íntimo seu. Mas eu quero te dizer que Deus, querido, Ele tem vida sobre você. Mas Efraim estava apegado ao que ele havia se perdido. Efraim, ele não consegue superar aquilo que ele estava passando. Deus quer te fazer superar as tragédias que lhe aconteceram. Deus quer fazer você vencer, querido, quer fazer com que você consiga de novo se alegrar, mesmo diante de algo que lhe aconteceu. E é o que ele estava fazendo com Efraim. Ei, Efraim, a minha promessa ainda sobre a sua vida é de fazer você uma descendência numerosa sobre essa terra. Infelizmente algo foi perdido, pessoas amadas foram perdidas, mas as minhas promessas sobre você, Efraim, vão se cumprir. E quando aquele menino nasce, o texto que nós lemos vai dizer que ele coloca um nome na criança. Os judeus tinham costume, por hábito, colocar nome nos filhos mediante situações que estavam acontecendo. E veja bem, o que estava acontecendo na casa de Efraim era algo terrível, havia acontecido algo terrível e não havia sido superado ainda por ele. Então, quando o menino nasce, ele coloca o nome do menino de Berias. E ele diz por quê? Porque aconteceu uma tragédia, uma desgraça na minha casa. Por isso eu estou colocando o nome nesse menino, para que todos, quando olharem para ele, saibam que o período no qual ele nasceu foi um período de coisas ruins, de coisas más que estavam acontecendo na minha casa. Ele deixa de olhar para algo bom, que é o nascimento de uma criança, que é o fluir de uma nova vida, e se apega ao que ele perdeu. E por isso ele age dessa maneira, colocando esse nome sobre aquela criança. Porém, querido, Deus estava cumprindo o propósito dele, mostrando que ele estava no controle, dizendo para ele: olha, se perderam lá, mas agora eu estou dando uma nova vida, estou trazendo um novo motivo de alegria sobre você. Ei, querido, Deus está trazendo um novo motivo de alegria, não recuse. Deus está trazendo um novo motivo de esperança. Não deixe isso passar desapercebido, porque essa dor ainda é latente, flui no seu peito. Não pare de olhar para frente, querido, porque é na frente que Deus está fazendo coisas novas. Efraim, ele se entristece pelo que ele perdeu. E deixa, querido, de observar que Deus está demonstrando o controle e o domínio da situação, dizendo: olha, eu te consolo, eu te conforto e eu trago vida de novo sobre a sua casa. E o texto vai continuar dizendo, você pode ler, 1 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo de número 21. Você vai continuar lendo e a Bíblia vai dizer que havia uma filha na casa de Efraim que se tornou construtora de cidades. Veja bem, 2 dos seus filhos foram mortos roubando gado. Nasce um filho novo. Uma de suas filhas se torna empreendedora, se torna uma mulher que edifica e constrói cidades, mas ele não percebe isso. O seu filho Berias vai crescer ali com aquela marca, mas, queridos, através da descendência desse homem, a Bíblia vai descrever que um foi gerando o outro, e foi gerando, e chegou um momento, querido, que um gerou um homem chamado Josué. Da descendência de Berias, da descendência de Efraim, foi gerado um homem chamado Josué.
Se você entende um pouco de Bíblia, você sabe o que isso significa. Josué foi o homem reverenciado e é reverenciado em Israel, porque foi por meio da vida dele que Israel adentrou a terra prometida. Veja bem, querido, a história de Efraim foi sim marcada por uma tragédia, mas através das descendências dele veio um homem honrado, veio um homem, queridos, que foi guerreiro em Israel, é respeitado nessa nação, porque ele foi por meio de quem Deus introduziu Israel na terra da promessa. Então, eu quero dizer para você, está tudo no controle de Deus, está tudo no domínio de Deus. As tragédias que lhe aconteceram, queridos, não vão fazer com que a sua vida termine dessa forma. Deus vai trabalhar nos seus filhos, vai trabalhar nos seus netos, vai trabalhar nos seus bisnetos, e você vai ver que o plano de Deus, querido, é algo muito mais maravilhoso do que você imagina. O propósito de Deus não é só de abençoar você, mas é de abençoar a descendência dos seus filhos, querido. Josué é descendente de um homem chamado Efraim. Josué é descendente ali daquela linhagem de Berias. Deus não permite que aquela situação termine em vergonha, porque a promessa dele é que aquele homem seria pai de nações. E eu gostaria de deixar essa palavra nessa oportunidade a você. Está vivendo tragédias, perdas? Deus tem consolo para a sua vida. Deus tem conforto para a sua alma. Não se desespere. Deus está no controle. Queridos, Deus abençoe você. Não deixe de deixar aí o seu joinha. Até o nosso próximo comentário bíblico, querendo Deus. Um abraço. Tenha todos uma ótima semana, em o nome de Jesus. Amém.